Você, São Paulino, você está do lado daqueles que amam o Zubeldia ou odeiam o Zubeldia? Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, comenta, me fala se você gosta do Zubeldia, se você odeia o Zubeldia, se você quer o Zubeldia no São Paulo ou se você quer o Zubeldia fora de São Paulo. Comenta aqui. Porque hoje a gente vai falar sobre a maior polarização que atualmente acontece no futebol brasileiro. É o fator Zubeldia. Uns amam, outros odeiam. Então vamos falar sobre isso? Eu vi nas últimas semanas, no último mês, uma polarização absurda da torcida do São Paulo, em que alguns amam o Zubeldia e defendem o trabalho dele a todo custo, e aqueles que odeiam o Zubeldia e quer o Zubeldia fora de São Paulo, tá? E aí, para mim, eu acho que a gente tem que trazer alguns pontos de reflexão aqui, e eu, como não sou São Paulino, eu queria colocar o meu ponto de vista do que eu acho em relação ao trabalho do Zubeldia, tá? Eu acho o trabalho do Zubeldia um trabalho ok, um trabalho bom. Levou o São Paulo para a Libertadores, foi eliminado da Libertadores no ano passado pelo Botafogo sem perder nenhum jogo, vem fazendo uma campanha boa na Libertadores, porém no Campeonato Brasileiro não faz uma boa campanha. O São Paulo não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Além do São Paulo não fazer uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Zubeldia ele erra em alguns aspectos. Eu acho que ele errou na questão da base. Eu acho que ele poderia ter utilizado a base. Ele só utilizou a base do São Paulo quando foi extremamente necessário, onde ele não tinha mais para onde partir, então ele teve que usar a base. Então eu acho que isso é um erro. E eu acho que assim, muitos torcedores querer a saída ou a manutenção do Zubeldia, amar o Zubeldia, ok. Mas o que mais me incomoda hoje, quando eu vejo essa discussão do Zubeldia, é quando jornalistas tentam distorcer realidades para defender um ponto de vista, ok? Nesses últimos dias, o São Paulo, no final de semana, perde do Mirassol de 2-0 dentro do Morumbi, ok? E assim, com todo respeito ao Mirassol, um time que está na Série A, tudo, você não pode normalizar isso e achar que isso é normal. Você é São Paulo. E mais, se o São Paulo tivesse um elenco horroroso, como dizem que tem, eu até concordo. Só que essa não é a realidade. O São Paulo, se você comparar com o Mirassol, desculpa, não dá. Não há a menor comparação. E aí a gente tem que escutar, porque o São Paulo, isso de jornalista, não é de torcedor, ok? De jornalista. O elenco do São Paulo é muito curto para justificar a derrota do Mirassol. Se você fala que o elenco do São Paulo é curto, mas você tá falando de uma derrota para o Palmeiras, para o Flamengo, eu aceito. Para o Mirassol, desculpa, não existe. Se você me fala que o time que foi colocado em campo do Mirassol é melhor que o do São Paulo no final de semana, além de eu não concordar, eu vou te chamar de mentiroso. Então, assim, tem pessoas que querem tanto, mas tanto, criar uma narrativa de que o Zubeldia é o melhor treinador do mundo, especialmente jornalistas, e que usam desses artifícios para ficar justificando um trabalho que não é bom. Ou você vir me falar que no Morumbi, o São Paulo empatar com o Sport, que é o saco de pancadas do Campeonato Brasileiro. O São Paulo empatou com o Sport. O São Paulo empatou com o Fortaleza no Morumbi e o Fortaleza, de todos os anos que o Vojvoda tá à frente do Fortaleza, esse definitivamente é o pior ano. É só ver como o Cruzeiro atropelou o Fortaleza no Castelão. E você perder do Mirassol por 2-0 no Morumbi também, você não pode normalizar isso e você falar que isso é normal. Tanto que as únicas duas vitórias do São Paulo é contra o Santos, que todo mundo sabe o que é o Santos hoje, e contra o Grêmio, que também não joga absolutamente nada. E com um detalhe, o Grêmio nem com o Mano Menezes estava nesse jogo, que ele acabou, por certos fatores, não viajando para São Paulo. Então, assim,
o trabalho do Zubeldia, eu acho sim que tem que ser questionado. Acho sim que o trabalho do Zubeldia tem que ser criticado, tá? Especialmente no Campeonato Brasileiro. Ah, mas você acha que o Zubeldia tem que ser demitido? Não acho que o Zubeldia tem que ser demitido, porque quando você olha até para o mercado brasileiro de treinadores, cara, desculpa, não tem ninguém hoje você fala assim, pô, esse cara seria melhor que o Zubeldia. Não acho que tem. Só que ao mesmo tempo, eu acho que você sim pode criticar o trabalho do Zubeldia, pode falar que tem problemas no trabalho do Zubeldia e não só vender uma narrativa para a torcida do São Paulo, especialmente os jornalistas, falando que, nossa, o Mirassol tinha um time melhor, porque o São Paulo tem um elenco curto, porque quando precisa propor jogo. Cara, vou até colocar aqui para vocês, assim, vamos colocar aqui o elenco do Mirassol, tá? Vamos colocar aqui o elenco do Mirassol, ou melhor, o elenco não. Vamos colocar aqui o time que entrou em campo do São Paulo e o time que entrou em campo do Mirassol. Então você tem Rafael, do São Paulo, bom goleiro, bom goleiro, entendeu? Tipo, eu acho que assim, era um goleiro de seleção até pouco tempo atrás. Você tem o Arboleda, você tem o Alan Franco, lógico, tem o Ferrarese, que eu acho fraco. Você tem o Alisson no meio-campo, que, pô, é um bom, é um bom volante. Você tem o Pablo Maia, você tem o Luciano, você tem o Oscar. Pô, só aqui a gente tá falando o quê? De 7 jogadores? Que, cara, eu acho que se você chegasse pro Mirassol e falasse assim, Mirassol, você quer um desses 7? O Mirassol fala, pô, pelo amor de Deus, eu quero. Então você vir me falar que o elenco do Mirassol, que o time do Mirassol que entrou em campo contra o São Paulo é superior ao São Paulo, você está distorcendo uma realidade para defender algo. E isso não é legal. E aí é o que eu volto a falar da polarização. Parece aquela coisa da polarização política. Ah, se ele está do meu lado, eu quero defender a coisa, eu vou até o fim, não importa os meios. E isso não existe. Você tem que, ainda mais como jornalista, ainda mais como jornalista. Você, como jornalista, você tem uma responsabilidade de trazer o que é verdade. E você vir falar para a torcida do São Paulo ou para outros torcedores que o time do Mirassol, que entrou no Morumbi para jogar contra o São Paulo, é superior a esse, porque se o São Paulo jogasse com o time reserva, ok. Mas aqui, quantos desses são titulares? A grande maioria. A grande maioria. E aí você vir me falar que um elenco desse, que um time desse é inferior ao Mirassol, você tá mentindo. Você tá mentindo. E isso me incomoda muito no jornalismo esportivo brasileiro. Porque hoje a gente está caminhando para um jornalismo esportivo cada vez mais clubista, cada vez defendendo mais um ponto de vista, mas não necessariamente a verdade. E eu não estou falando aqui que o cara não tem que defender o trabalho do Zubeldia. O cara pode defender o trabalho do Zubeldia. O cara pode elogiar o trabalho do Zubeldia. Se ele acha o trabalho do Zubeldia excelente, ótimo, defenda isso. Mas com argumentos, com propriedade. Falar que o time do Mirassol, que entrou no Morumbis, é melhor que o do São Paulo, você está distorcendo a realidade. O quê? Você quer o quê? O Reinaldo de volta ao São Paulo? Essa é a solução? É o Reinaldo? Traz o Reinaldo de volta. Me fala quantos desses jogadores do Mirassol seriam titulares hoje no São Paulo? E quantos jogadores do São Paulo seriam titulares no Mirassol? É simples a equação. É simples a equação. Então, assim, você não precisa mentir ou distorcer uma realidade para falar, para defender um ponto de vista. E esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Cara, volto a repetir, eu não acho que o Zubeldia tem que ser mandado embora. Mas eu acho que sim, ele pode receber críticas. Acho sim que o campeonato brasileiro do São Paulo é um campeonato fraco. O São Paulo poderia estar fazendo mais no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem. São 3 jogos que eram ganháveis no Morumbis que o São Paulo não ganhou. Isso é um fato. Isso é um fato. Sabe? Ah, também não acho, como tem os pessimistas, como tem os caras que odeiam o Zubeldia, que o São Paulo vai brigar para não cair. Não acho que o São Paulo vai brigar para não cair. São Paulo, para mim, é um time que talvez busque ali uma última vaga de Libertadores. Ali eu acho que tem elenco, time e treinador para isso. E é por isso que eu acho que, assim, os extremos me incomodam. Não, São Paulo não vai cair. São Paulo não briga para não cair. Da mesma forma
que o trabalho do Zubeldia não é excelente, da mesma forma que o elenco do São Paulo não é essa porcaria que vendem. Não é. Tem jogadores machucados? Obviamente que tem. O Ferreirinha, Lucas Moura, o Caleri, que acabou se machucando, que vai ficar fora um tempo e tal. Você tem desfalques. Mas não é essa narrativa que estão vendendo para o torcedor são paulino de que é um lixo esse elenco. Isso é mentira. Isso é mentira. Quantos clubes que jogam a Série A têm um elenco muito inferior ao São Paulo e jogam mais? O Red Bull tem um elenco inferior ao São Paulo? Superior ao São Paulo? O Ceará tem um elenco superior ao São Paulo? O próprio Mirassol? Então, assim, parem, jornalistas, especialmente jornalistas, porque é o que eu falo, torcida, ok. Torcida em rede social fala o que quer, a abobrinha que quer tal. Mas jornalista me incomoda demais. Me incomoda demais. O cara vem me falar que o elenco do São Paulo é inferior ao do Mirassol, que entrou em campo no Morumbi. Ah, meu, tá de sacanagem, na moral. Tá de sacanagem. Me siga, eu sou a Dona Lúcia. Põe aqui a sua opinião. Você gosta do trabalho do Zubeldia ou não? Valeu, até o próximo vídeo.